Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo do Souza Oficial. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aí no audiobook do livro O Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury. E hoje nós vamos para a parte 4 e para a parte 5 do livro, que se chama Humanidade em Chamas e Muro das Lamentações. E você é meu convidado especial para estar ouvindo a narração desse livro, que eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Você que me acompanha no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe seu comentário e vamos juntos aí proclamar o reino de Deus. Você é o meu convidado para estar comigo aí acompanhando a leitura desse livro, porque eu tenho certeza que ela vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Então continue comigo, vamos para o livro, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Humanidade em chamas. Explosões ensurdecedoras convidavam ao pânico. Enlouquecidos, homens gritavam como animais empunhando baionetas contra inimigos criados nos gabinetes dos governantes. Era a Primeira Guerra Mundial. De repente a imagem mudou. Trens carregados de crianças, mulheres e outros inocentes paravam na estação mais fúnebre da humanidade, na Polônia. Gemidos inexprimíveis. Em seguida o cálice da morte se formou em Hiroshima. O Japão ardia em dor. Medo inimaginável. Rajadas de metralhadoras serrilhavam a floresta no Vietnã. Homens tornavam-se predadores de si mesmos. Subitamente seres espantados olhavam para o alto. As torres gêmeas desabavam. A realidade nua era mais cruel que a ficção. Ataques terroristas se multiplicavam. O vírus da corrupção infectava as nações, fluxos de imigrantes, intolerância às frustrações, culto às celebridades. A humanidade estava em chamas. De repente, a comissária de bordo chamou o passageiro. Senhor, acorde. O quê? Disse Marco Polo, assustado. Estava tendo um pesadelo. Por favor, trave sua mesa e retorne o encosto da poltrona à posição inicial. Vamos pousar em Jerusalém, solicitou a comissária. Ah, sim. Desde que impactar os políticos na Conferência da ONU sobre causas e soluções para a violência, Marco Polo tornará-se consultor da organização. Fora convidado para dar uma conferência no mais importante Congresso Internacional para a Preservação dos Recursos Naturais do Planeta, promovido pela entidade. O tema era aquecimento global, o futuro da Terra. As principais cabeças pensantes das nações estavam reunidas: juristas, ambientalistas, executivos, líderes políticos, sociólogos, psicólogos, educadores. Mas Marco Polo falaria dos recursos naturais de outro planeta, o planeta Emoção. Os últimos anos tinham sido os mais quentes já registrados pelo homem, e as respostas dos países ao aquecimento global eram tímidas. Estamos preparando as mais dramáticas armadilhas para nossos filhos. Não sabemos os segredos das tamareiras. Quem as planta não colhe seus frutos, mas o faz para as próximas gerações. Somos uma espécie irresponsável, pensava Marco Polo. Na entrada do salão nobre do Congresso, um ecologista francês comentou para um colega alemão. É estranho. Estou folheando os temas das conferências e há um pesquisador, Dr. Marco Polo, que falará sobre a sustentabilidade do planeta Emoção. Nunca ouvi falar desse tema. Eu também não. Não entendo qual a relação disso com o aquecimento global. Havia várias palestras acontecendo simultaneamente, mas, no Salão Nobre, chegará o momento da conferência magna do dia. Logo após ser apresentado, Marco Polo pegou o microfone, sem meias palavras, abalou de imediato a plateia com mais de 500 participantes. Antes de a Terra falir, falirá primeiro a emoção do Homo sapiens. Não adianta falar da preservação dos recursos naturais deste planeta azul sem falarmos primeiramente da preservação dos recursos do planeta Emoção. Pesquisas demonstram que uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psíquico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. São mais de 3 bilhões de seres humanos. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Cerca de 70 milhões de pessoas são portadoras de transtornos alimentares, como bulimia e anorexia.
Apenas 3% das mulheres se veem belas, o que demonstra um assassinato coletivo da autoestima. Eis a falência da emoção. As pessoas olhavam umas para as outras preocupadas. Muitas ficaram reflexivas. Depois disso, o Dr. Marco Polo falou de forma crua e transparente. Estamos na era do desperdício emocional. Desligamos nossos aparelhos, mas não a nossa mente. Freud comentou que os traumas na primeira infância determinariam o adoecimento psíquico do adulto, mas podemos adoecer em qualquer época se o índice GEI for alto. Quando Marco Polo falou sobre o índice GEI, psicólogos, sociólogos e pedagogos ficaram saturados de dúvidas. Nunca tinham ouvido falar desse índice. Logo uma socióloga, a doutora Michele, professora de uma universidade de Paris, que estava sentada na segunda fileira, se levantou e o interrompeu. Desconheço o que é esse índice GEI, Dr. Marco Polo. Ele esperava por essa pergunta. Deu um leve sorriso e dissertou. O índice GEI significa gasto de energia emocional inútil. Não adoecemos apenas por traumas ou déficit de neurotransmissores, mas também por um gasto irresponsável de energia emocional. Mas quais comportamentos compõem esse índice? Questionou um ambientalista canadense. Se eu lhe contasse, o aquecimento global do seu planeta cérebro iria às alturas. Brincou. Todos sorriram. Em seguida solicitou, relaxem pernas e braços, e por favor, sorriam, pois o caso é de chorar. Todos sorriram mais uma vez diante do bem-humorado professor. Mas o que ele estava falando era sério. O primeiro comportamento que esgota os recursos naturais do planeta é emoção, ser um agiota da emoção. Ninguém entendeu o que ele queria dizer. Marco Polo continuou, o agiota financeiro empresta juros altos, e às vezes, impagáveis. Do mesmo modo, o agiota da emoção se doa para quem ama, mas cobra juros emocionais exorbitantes. São os pais que não suportam a mínima contrariedade dos filhos, professores intolerantes, incapazes de abraçar os alunos rebeldes, parceiros especialistas em criar atritos, executivos incapazes de dar risadas da própria estupidez. Sejamos honestos, quem é um agiota da emoção no seu íntimo? Muitos na plateia levantaram as mãos. Estou começando a entender que esgoto meu cérebro e o dos outros com facilidade, comentou um jurista para outro. Em seguida Marco Polo mostrou imagens que abalaram a plateia. Executivos batendo na mesa, cobrando de seus funcionários como se fossem servos. Um dizia, seus incompetentes. Outro bradava, caiam fora, estão despedidos. Pais rasgando a prova do filho. Você é uma aberração, menino. Na sua época eu tirava nota máxima. E há outros tipos atrozes de cobradores, aqueles que cobram demais de si mesmos, continuou. São os autoagiotas da emoção. Quem cobra demais de si dos outros está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor com a própria saúde emocional. Todos sorriram, embora o caso fosse de chorar. Marco Polo seguiu. Ruminar perdas e frustrações e sofrer por antecipação são outros comportamentos que destroem o planeta emoção e infectam o presente, o único tempo em que é possível ser feliz, realizado e relaxado. Um dos presentes, um advogado judeu ativista dos direitos humanos, o Dr. Moisés, levantou as mãos e brincou. Professor, onde me interno? Meu índice GEI é altíssimo. A plateia riu e aplaudiu seu bom humor. Então ele ficou sério e concluiu, muitos de nós somos ótimos para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, carrascos de nós mesmos. Como vamos cuidar do planeta Terra se somos irresponsáveis com o planeta? Emoção? Você entendeu minha tese, afirmou Marco Polo. Em seguida mostrou closes de pessoas nos mais diversos escalões suando, colocando as mãos na cabeça, desesperadas, ofegantes. Era possível imaginar seu coração batendo num ritmo alucinante. São os escravos da era moderna, algemados na própria emoção. Um psiquiatra chinês, o Dr. Matão, ficou tão impactado com a exposição que perguntou. Fadiga ao acordar, dores de cabeça, queda de cabelo,
Dificuldade de conviver com pessoas lentas podem ser considerados sintomas de que os recursos do planeta emoção estão esgotados? São mais do que sintomas, são gritos de alerta do cérebro. Mas somos surdos, confirmou o Dr. Marco Polo. Inclusive, senhores, o déficit de memória corriqueiro, de que sofrem quase todos nas sociedades modernas, é uma súplica cerebral para mudar o rumo da vida. Sonho que o índice GEI diminua e se transforme num índice GEL, gasto de energia emocional útil, inclusive para dar respostas corajosas para mitigar o aquecimento global. Os aplausos da plateia ecoaram. O Dr. Marco Polo continuou: a humanidade está em chamas. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Casais começam seus romances no céu do afeto e os terminam no inferno dos atritos. Jovens asfixiam sua criatividade, profissionais sabotam suas habilidades. Sem gestão da emoção, o céu e o inferno psíquico convivem na mesma mente. O Dr. Marco Polo estava lançando o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Sonhava em contribuir para o futuro da humanidade. Um dos comportamentos mais violentos de antigestão e que mais esgotam o planeta emoção é a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Quase todos levantaram a mão. Sinto muito, mas vocês a pioraram. Muitos caíram na gargalhada, mas deviam estar preocupados. O psiquiatra completou: só a própria pessoa pode se reciclar. Existe um fenômeno que arquiva todas as experiências no córtex cerebral sem autorização consciente do eu. E projetou na tela uma representação do fenômeno RAM, registro automático da memória, atuando no imenso cérebro. Uma rejeição, alguma ofensa, um tom de voz elevado, uma crítica, algum pensamento perturbador, tudo era registrado em frações de segundo, formando arquivos que mudavam a paisagem da memória. Ele usou a metáfora de uma cidade para ilustrar a explicação. Era como se as praças deixassem de ser arborizadas e iluminadas, os bairros fossem perdendo seu brilho, as ruas se enchessem de buracos. Cuidado, senhoras e senhores, as técnicas que usamos para tentar mudar os outros geram janelas traumáticas que cristalizam neles tudo aquilo que mais detestamos: elevar o tom de voz, criticá-los excessivamente, passar sermões, comparar e pressionar. Marco Polo fez muitos outros comentários importantes e complexos. Discorreu sobre a natureza dos pensamentos, o gerenciamento do estresse, a autonomia, reedição da memória. Tudo parecia transcorrer de forma brilhante em sua conferência. Quando ele já se aproximava do fim, uma inesperada tempestade emocional começou. George, um filósofo existencialista, especialista em Sartre, pediu a palavra. Eu sempre ensinei que o ser humano está condenado a ser livre, mas, segundo sua explanação, Dr. Marco Polo, sem gestão da emoção podemos ser escravos vivendo em sociedades democráticas. Correto, professor. A minha questão é a seguinte: seu programa não é utópico demais para ser colocado em prática numa sociedade digital e lógica? Se não fizermos isso, vamos nos tornar uma espécie inviável. Mas você conhece intelectuais que brilharam na história como gestores de sua emoção? Pensadores, artistas, líderes, religiosos? Estudo o processo de formação de pensadores, mas desconheço homens que tenham sido modelos em gestão da emoção, comentou Marco Polo. Nenhum? Insistiu o filósofo. Marco Polo começou a dar exemplos surpreendentes. Freud baniu da família psicanalíticos que contrariaram suas ideias. Einstein tinha traços depressivos, e além disso, internou um dos filhos em um manicômio e nunca mais o visitou. Gandhi foi um pacifista, mas não pacificou os fantasmas de um de seus filhos, que era alcoólatra. Franz Kafka era pessimista. Schopenhauer era de uma perspicácia tremenda, mas chafurdava na lama da angústia. Kant encastelou-se em sua pequena cidade. Sócrates foi um mestre na arte de questionar, mas não questionou outras alternativas à cicuta, mesmo diante das súplicas de Platão e de outros discípulos. Enfim, respondendo à sua pergunta, desconheço homens inteligentes que tenham sido peritos em gerir sua emoção nos focos de tensão. E o senhor? Como autor desse programa de gestão emocional, não é um perito na área? Indagou um psiquiatra japonês.
A plateia ficou emudecida. Marco Polo saiu do anfiteatro e viajou em sua mente, fazendo um breve resgate de sua história. Ana estava ofegante. Ele, desesperado. Segundos depois ela não estava mais em seu leito. Marco Polo chorava aos pés de sua cama. Ana, minha querida, por que me deixou? Fui. Tudo tão rápido. Em seguida a paisagem mental mudou novamente. Pensou em seu filho. Lucas estava dizendo, por que está tão preocupado comigo? O grande Marco Polo está com medo. Sim, meu filho. Sou um pequeno pai que tem medo de perder você, respondeu. De repente ele voltou para a plateia, que estava esperando uma resposta. Todos queriam saber se ele era ou não um modelo de gestão da emoção. Marco Polo confessou com lágrimas nos olhos, sofro por antecipação, tenho medo de perder alguém que amo. Rumino também o passado, resgato a perda de quem amei e me angustio. Sou um aprendiz na gestão da emoção, um ser humano em construção. Que honestidade é essa? Falaram uns para os outros sobre a transparência de Marco Polo. Se esse sujeito, com essa inteligência, é um ser humano em construção, então eu sou um embrião, falou um amigo para outro na primeira fileira. Depois do momento cálido de reflexão, quando a tempestade emocional parecia ter deixado o ambiente, ela voltou com mais força. E Jesus Cristo? Indagou uma socióloga americana. De novo? Falou baixinho Marco Polo, para só ele ouvir. Lembrou-se de sua esposa Ana, que publicamente o incitara a responder uma pergunta similar. Agora questionavam outra área psíquica do mesmo personagem. E de novo ele declarou, desculpe-me, mas sou ateu. Não discuto religião em minhas conferências. Falou, mas não evitou outro questionamento. Mas quem disse que estou discutindo religião? Estou me referindo ao homem Jesus Cristo, a figura histórica. Estou indagando se ele foi ou não um perito em gestão da emoção. Marco Polo respirou fundo e perguntou o nome da socióloga. Ana. Ana? Que incrível, sim. Ana. Por quê? Ele ficou com os olhos úmidos e disse, desculpe-me. Lembrei de uma pessoa muito querida. Já fui desafiado a estudar a mente de Jesus, mas só analiso biografias confiáveis. Sempre considerei as suas biografias, ou evangelhos, uma tentativa de um grupo de galileus de produzir um herói para se livrarem do jugo de Tibério César, o tirânico imperador romano. Houve um alvoroço na plateia. De repente caiu um raio no meio da tempestade emocional. Doutor Marco Polo, sua tese sobre o índice GEI e a gestão da emoção são inteligentíssimas, mas o senhor não acha que esse comportamento expande esse índice? Questionou a doutora Sofia. Silêncio geral na plateia. O psiquiatra ficou sério por alguns instantes, mas depois abriu um largo sorriso. Todos deram risadas com ele. Depois de uma breve tossida, ele disse: acho que sou um bom mestre, pois permito que até minha assistente, a doutora Sofia, me coloque contra a parede. Ele foi aplaudido. E em seguida falou com transparência, o preconceito sem dúvida é uma forma tola de desperdiçar energia emocional tanto da pessoa excluída quanto do agente da exclusão. O preconceito nutre os vampiros que estão nos porões da nossa emoção. Um dia terei de analisar o personagem Jesus sob o ângulo das ciências humanas. Alguém mais quer me estressar? Brincou. Em seguida encerrou a conferência. Muito obrigado por me ouvirem. E assim, o instigante pensador terminou sua fala sobre a sustentabilidade do planeta emoção. Foi aplaudido de pé prolongadamente. Em seguida várias pessoas o rodearam para cumprimentá-lo e pedir que autografasse seus livros. Aquela cidade era mágica e costumava produzir impactos mentais imprevisíveis em seus visitantes. Jerusalém abalaria os alicerces de Marco Polo. O Muro das Lamentações. Pós a conferência, Marco Polo e Sofia, sua assistente, foram para o hotel descansar. Como o hotel ficava a 1,5 quilômetros do local do evento, preferiram fazer o percurso a pé. Queriam desfrutar da beleza da cidade.
Pessoas de mais de 100 nações visitavam Jerusalém todos os anos. Marco Polo não apenas amava produzir conhecimento sobre a mente humana, como também tinha um hobby, a fotografia. Com sua sensibilidade lapidada, gostava de capturar a expressão facial das pessoas, suas alegrias e tristezas, seus sucessos e dramas. De repente, um sujeito apontou uma arma para Marco Polo, que estava distraído. "Cuidado, Marco Polo!" gritou Sofia. Quando o homem ia atirar, foi rapidamente contido por seguranças disfarçados. Derrubaram-no, renderam-no e o algemaram. "O que foi?" "Aquele homem estava apontando uma arma para você", disse Sofia em estado de pânico. "Para mim? Como?" "Não sei. Ele estava no meio da multidão, a 10 metros, eu vi. A arma estava apontada em sua direção." "Vamos embora." "Acalme-se, Sofia. Seria um terrorista? Um sociopata? Não tenho inimigos." Naquele exato momento, o sujeito que antes empunhava a arma fitou Marco Polo, que percebeu. "Vamos para o hotel?" insistiu Sofia. "Espere. Acalme-se. Esse homem deve ter me confundido com alguém. Lembre-se do índice GEI. Não vamos sofrer por antecipação. O criminoso já foi preso. Não vamos deixar que ele roube nossa saúde emocional", disse com segurança. Ela ficou surpresa com a resiliência de Marco Polo. Minutos depois, relaxou. Observava seu chefe fotografando as pessoas e ficava intrigada. Ele deveria fotografar monumentos. "Fico admirada de ver você, uma pessoa tão famosa, dar tanta atenção às pessoas simples, anônimas. O segredo da felicidade é fazer muito do pouco. Cada ser humano é uma obra de arte mais bela do que a Mona Lisa de Da Vinci, mais complexa do que a Guernica de Picasso. E aqui também me refiro aos portadores de doenças mentais. Só não enxerga quem não tem." Antes que completasse a frase, ela o fez por ele, olhos para ver. "Por isso você disse em uma de suas aulas que o culto às celebridades é um sintoma de uma humanidade doente." Exatamente. Mesmo um paciente em surto psicótico é tão ou mais denso do que o melhor ator de Hollywood. Aquele vive um filme de terror, enquanto este veste o personagem. Em seguida ele se surpreendeu com a assistente quando ela completou: "A aversão aos que sofrem mentalmente e os aplausos aos que frequentam as colunas sociais são típicos de uma sociedade doente." Parabéns, Sofia. Pouco tempo depois, estavam diante do famosíssimo Muro das Lamentações. Marco Polo passou a fotografar as pessoas orando, chorando, fazendo súplicas em favor de seus conflitos. O psiquiatra ficou pensativo, lembrando-se das próprias lágrimas. Resgatou a imagem de Ana, sua esposa, e de Lucas, seu filho. Reviveu um momento muito feliz. Os três corriam por entre as árvores tentando pegar um ao outro como se a vida fosse uma eterna brincadeira. De repente a imagem desapareceu e Marco Polo ficou levemente ofegante. Sofia, vendo-o pensativo, comentou: "Desculpe-me se o coloquei em xeque durante o debate, professor. Não quis ser indelicada." Sofia tinha 31 anos e Marco Polo, 47. "Aprendo mais com quem me desafia do que com quem me aplaude. Sempre fui muito tímida, nem sei como falei aquilo. Os tímidos sempre estão em débito com a espontaneidade. Têm um índice GEI alto, pois se preocupam muito com a opinião dos outros. Se silenciar suas ideias, Sofia, terá uma dívida impagável consigo mesma." Sofia ficou surpresa com essas palavras. "Já que você me instiga a não me calar, o que o fez mudar o semblante enquanto fotografava?" "Não sei definir. Fotografei alguns personagens estranhos que me fizeram viajar no tempo." "A viagem foi agradável?" "Sim, mas o retorno foi cruel." O Muro das Lamentações era uma espécie de museu a céu aberto, o remanescente da estrutura que dava sustentação para o edifício principal, local onde fora construído o Templo de Jerusalém. Reis, presidentes, empresários, celebridades, pessoas de todos os povos e culturas passavam por ele, retiravam sua maquiagem social, lamentavam suas perdas e faziam seus pedidos. Ao tocar suas imensas pedras,
Os seres humanos despiam-se do manto de deuses e vestiam o manto da sua fragilidade e mortalidade. Segredavam palavras inaudíveis, escreviam desejos nunca antes expressos e os incrustavam nas frestas da muralha. Marco Polo, pela avalanche de estímulos estressantes por que passará, deveria estar apoiado no Muro das Lamentações, mas não se curvaria ao sobre-humano. Ao ver o comportamento de asiáticos, americanos, europeus, africanos, latinos, comentou em voz alta para si mesmo: não entendo por que essas pessoas gastam tanto tempo lamentando suas mazelas e fazendo pedidos. Será que não há coisas mais inteligentes e eficientes para resolver seus conflitos? Imediatamente Sofia olhou fixo para ele, que deu um leve sorriso e esclareceu: é preconceito meu, concordo. Mas é que não consigo aceitar esse tipo de comportamento. A doutora Sofia era psiquiatra, filha de médicos, pai católico e mãe protestante, ambos oncologistas. Cria em Deus, embora não fosse religiosa. Ao ouvir o questionamento de Marco Polo, ela lhe respondeu: muitas dessas pessoas que choram no Muro das Lamentações já choraram diante de oncologistas, ortopedistas, psiquiatras, enfim. Já procuraram a ciência para resolver seus graves problemas. Marco Polo engoliu em seco as palavras de sua assistente. É provável, confirmou. O socialismo não exterminou a religiosidade, a teoria da evolução não a asfixiou, a era digital não a silenciou. É interessante. Quem sacia o desejo irrefriável do ser humano de buscar suas origens e aliviar suas angústias? Questionou Sofia. Quando eu era jovem dizia que era ateu, mas depois comecei a pensar melhor e me tornei alguém romântico como você. Passei a crer em Deus, Sofia. Mas, por fim, quando comecei a pesquisar a mais complexa fronteira da ciência, ou seja, a construção dos pensamentos e a formação da consciência, tornei-me um ateu científico. Em seguida fez uma longa pausa e pressionou com arrogância e ironia a sua assistente. Responda-me com sinceridade: a crença em Deus pode ser considerada fruto de um cérebro evoluído? Antes de responder, responda-me primeiro: a arrogância pode ser fruto de um cérebro evoluído? Devolveu ela, enfiando um punhal em seu orgulho. Ei, espere aí! Chamou-me de prepotente? Disse ele admirado. Sem medo de ser repreendida, ela devolveu: e você me chamando de estúpida? Não sou religiosa, mas creio em Deus. Portanto, segundo o seu diagnóstico, meu cérebro não é evoluído. Me desculpe. Se você não estava na inauguração do tempo gerada pelo Big Bang nem participou dos milhões de eventos físicos que se sucederam ao nascimento do universo e, ainda assim, afirma convictamente que em nenhum desses eventos houve a participação de um autor da existência, seja ele quem for, como eu o classifico? Deus, supergênio ou ingênuo? Que atrevida, você me encorajou a não me calar, lembre-se. Marco Polo tinha discussões do mais alto nível quando era torpedeado com argumentos lúcidos. Sofia mexeu tanto com seus pensamentos que ele iniciou um debate filosófico raro e interessantíssimo. Stephen Hawking, gênio da física, certa vez disse que a busca por Deus era fruto do medo do escuro. Em minha opinião, foi ingênuo, pois o raciocínio dos religiosos é mais complexo do que uma fuga de qualquer tipo de medo ou fobia. Muitos evolucionistas também são simplistas ao crer que a teoria da evolução exclui Deus. Deus poderia ser o originador e o monitorador dos processos aleatórios da evolução. Darwin, ao morrer, sabia disso, pois, em meio a vômitos e angústias, clamou por Deus. Interessante, disse Sofia, impressionada com a cultura do Dr. Marco Polo. Por favor, continue. E, em meio a tantos transeuntes que passavam pelo Muro das Lamentações, os dois cientistas da mente humana continuaram seu inquietante debate. Parecia que não havia nada nem ninguém em Jerusalém para distraí-los. Marco Polo completou seu raciocínio. Penso de forma diferente dos ateus clássicos, doutora Sofia. Para mim, o ser humano é uma grande pergunta em busca de insaciáveis respostas. A sede de conhecer suas origens, associada à aversão à morte intrínseca da mente humana, é que fomenta uma busca irrefriável por Deus. Portanto, não sou gênio, sou apenas um servo da ciência, a ciência é meu Deus. Também sou neurocientista, embora não tenha seu reconhecimento internacional, Dr. Marco Polo. Todavia, ao contrário de você,
A ciência é meu instrumento de trabalho, não meu Deus. Os mesmos argumentos que o fazem ser ateu me inspiram a crer em Deus, e me desculpe por afirmar que o extremismo racional é tão atroz quanto o fundamentalismo religioso. Raramente alguém debatia com Marco Polo sem experimentar o sabor da ignorância, ainda que suave. Mas a inteligência de Sofia perturbava seu cérebro. Tenho de reconhecer que seu raciocínio é romântico, mas brilhante, disse ele, sorrindo. E acrescentou, empatamos. Mas Sofia não ficou satisfeita com o empate. Pensando nos ataques terroristas, nas massas de imigrantes, nos conflitos culturais que se multiplicavam, ela acrescentou, e acho que a ciência e as universidades atuais apequenam-se quando se recusam a debater sobre Deus e espiritualidade, achando que isso tem a ver com a adesão a uma religião. Os filósofos do passado, como Descartes, Spinoza, Agostinho, Kant, eram mais ousados. Esses temas eram assuntos de pensadores, não os deixavam apenas nas mãos dos religiosos. Marco Polo franziu a testa e sorriu impressionado. Que mulher ousada! Quando terminaram o debate, descobriram que dezenas de pessoas ao redor ouviam atentamente a discussão. Alguns os aplaudiram. Ninguém venceu o debate, mas eles pelo menos marcaram seus territórios.